Oi, pessoal. Eu sou o professor André Braga, doutor pela COP do Rio de Janeiro, pós-doutorado em mecatrônica, aí pelo Instituto Militar de Engenharia, lá do Rio de Janeiro também, 15 anos como arquiteto da IBM e outras coisas aí que vocês vão descobrir aí pela internet. Mas o que a gente quer falar hoje é sobre um tema bem simples. Como é que a gente se conecta com um banco de dados a partir da nossa aplicação, seja ela qual for. Então, o que nós vamos ver aqui? Primeiro, uma visão geral, como é que isso funciona. A gente vai configurar aí uma ferramenta para a gente poder fazer um exemplo. Depois a gente vai ver essa conexão com o banco. Vou dar um exercíciozinho para vocês treinarem e a gente encerra bem rapidinho. Então, primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Bom, eu tenho uma aplicação, um programa, em alguma linguagem de programação, não interessa qual, e eu preciso armazenar ou buscar dados em algum lugar, ok? De um modo geral, o que a gente vai ter de um lado? A gente vai ter de um lado a nossa aplicação, nosso programa, e do outro lado nós vamos ter o gerenciador de banco de dados, que pode ter vários tipos. Por exemplo, o MySQL é um dos mais conhecidos. Você tem o SQLite, que ele não tem exatamente um gerenciador, mas para todos os efeitos práticos é como se tivesse. Então eu tenho uma caixinha lá que vai tratar com os meus dados, armazenar, manipular com eles, etc. Essa caixinha, ela não está no meu programa, não está ali. Eu não posso chegar e dizer assim, me dá o dado aí, dentro do meu próprio programa. Porque ele não está ali, ele não está na memória, ele não está dentro do meu programa, ele está num outro lugar, ele está numa caixinha. E como é que eu me comunico com essa caixinha, que a gente vai chamar de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou vulgo SGBD? Olha, como é que a gente, hoje em dia, se conecta com qualquer coisa? Pela rede, não é? Então, a gente vai ter ali o nosso código e dentro do nosso código eu vou ter algum jeito de falar com o meu banco através da rede. Quando eu digo rede, de modo geral é a internet, mas podemos até pensar numa rede mais dedicada. De uma forma ou de outra, eu não estou chamando funções do meu programa. Eu estou chamando a rede. A rede ali que fica na minha placa. Estou mandando bytes ali pela rede. Não está dentro do meu programa. Bom, como é que agora eu vou do meu programa falar com uma coisa via rede, onde estão meus dados? Eu quero me comunicar com eles lá. Então, primeiro, lá dentro do meu programa, seja lá qual linguagem for, eu tenho que ter alguma coisa que me permita falar com essa tal rede, tá? Então, eu vou ter uma camadinha, vou ter uma série de bibliotecas de comandos lá empacotados em algum lugar, isso vem pronto para a gente, tá? Para falar com a rede. O que essa camada vai fazer? Ela vai converter comandos que eu quero fazer em bytes na rede para que eles cheguem do outro lado, lá no meu gerenciador de banco de dados, e esses comandos sejam interpretados pelo gerenciador de banco de dados de acordo com o que eu quero fazer. Olha, eu quero inserir um dado, eu quero coletar um dado. Então, essa camada de rede vai fazer esse serviço de transformar esses comandos em coisas que trafeguem, caminhem pela rede para chegar lá no meu gerenciador. Bom, até aí legal, mas eu não quero ter que ficar pensando que byte que eu tenho que mandar ali pela rede para chegar do outro lado para falar com o meu banco. Eu não quero pensar isso. E o banco do outro lado pode variar. Eu posso ter um Oracle, um DB2, um MySQL, um Postgres, inúmeros bancos. E cada um deles recebe esses bytes num certo protocolo, digamos assim, numa certa estrutura que ele está esperando para fazer o que tem que fazer. Eu tenho que saber, se eu vou falar com um alemão, eu tenho que saber falar alemão. Se eu vou falar com um francês, eu tenho que saber falar francês.
Então, eu vou ter que ter uma outra camadinha que saiba converter o que eu quero falar para o banco de dados nesses comandos de rede. E aí que eu vou ter essa outra camada, que é a camada do banco especificamente. Ou seja, uma outra bibliotecazinha de comandos ali, embutido, tá? Tá tudo empacotado, a gente não trabalha com isso diretamente. E essa camada vai converter para aquele banco específico que eu quero. Então, por exemplo, eu quero inserir alguma coisa lá no banco de dados. Então, essa camada vai converter o comando de inserir, digamos assim, dos devidos códigos de rede para que ele chegue do outro lado, seja entendido pelo banco de dados como inserir alguma coisa. Até aí está legal, só tem um problema. Eu não quero que o meu código fique dependente dessa camada específica para um certo banco. Eu quero que fique mais geral isso daí. Eu quero poder que o meu código fale com qualquer banco de dados. Então, seria interessante eu ter uma camada em cima ainda dessa camada do banco, ou seja, como se fosse uma outra biblioteca de funções, que seja geral, onde eu digo inserir, e eu não quero nem saber qual banco que está embaixo. E aí, essa camada, que seria a camada geral de banco, aonde eu vou ter funções do tipo inserir banco, inserir tabela tal, dados tal, no banco tal. Ou seja, no nome do banco tal. Vai ter um nome genérico, não estou falando do banco MySQL, Oracle. Eu estou dizendo, insira esse dado nessa tabela. Aí não interessa o banco que está do outro lado. Essa camada vai converter em alguma coisa para a camada de baixo, aí específica do banco, que vai converter para a camada de rede, que envia para lá. E o que o meu programa vai trabalhar é essa camada geral de banco aí. Tá? Isso vai tornar meu programa portável. Se amanhã eu quero trocar o banco, eu não mexo no meu código. Como é que eu vou chamar, e como é que a gente chama esses três pedaços aí, que eu vou ter já meio que disponível para qualquer linguagem? Qualquer linguagem vai ter isso daí que a gente chama de driver do banco. Então, se o meu programa eu quero falar com o banco de dados MySQL, ou eu quero falar com o banco de dados do Oracle, eu vou instalar o driver daquele banco, ou driver do MySQL, e ele vai se instalar ali, vai me fornecer funções de uma biblioteca naquele alto nível, aonde eu vou poder falar com esse banco sem me preocupar com qual que é. Então eu vou chamar lá, conectar com qual banco? Esse banco aqui desse endereço aqui, oracle.com.br. Sei lá o que tem lá. Eu sei que nesse endereço está meu banco. E aí, qual usuário? Esse aqui. Qual é a senha? Essa aqui. Ele conectou, dali para baixo, eu posso dizer, eu quero ler a tabela tal. Eu quero inserir na tabela tal. Como é que a gente faz isso daí? Uma linguagem universal que foi criada, que é o SQL, né? E suas várias versões. Então, você tem a versão do SQL para inserir dados, uma versão para consultar dados, outra para criar tabelas. E isso torna nosso programa independente. Tá? Então, qualquer linguagem é isto que eu vou ter que fazer para me conectar com qualquer banco. Ok? Bom, então agora vamos ver como a gente faz isso numa linguagem específica. Então, escolhi para vocês o Java e o MySQL, que também é um banco aí gratuito que a gente instala, e nós vamos ver como a gente vai fazer isso. Ok? Então, agora vamos rolar o vídeo agora para outra parte. Ó, gente, eu vou usar o VS Code, não é nem porque eu goste não, mas é porque ele é o preferido das multidões, então, eu atendendo a pedidos, lá vou eu, tá? Aqui o meu nome, ele criou uma pasta lá no Explorer com esse mesmo nome, vocês podem olhar lá que está lá. Mas aí ele já deu uma iniciada para mim, olha, eu já tenho o app.java aqui, ó, já tudo bonitinho. E o que eu vou fazer aqui, para a gente acelerar um pouco isso, é que eu vou criar uma outra classe aqui, ó,
como eu tenho projeto Java, eu posso pedir para criar uma outra classe aqui, e eu vou chamar de acesso banco Java. E aí ele já até me ajuda aí, ó, dizendo, ó, você quer já criar isso aqui como uma classe, com esse nome? Eu não quero, sim. Já deixa isso pronto aqui para mim, para facilitar a minha vida. Ok? E aí agora eu vou fazer o seguinte aqui. Eu quero me conectar com o banco. Eu vou criar um método para cada coisa, para ficar fácil. Então eu vou lá, ó, mas olha, eu já tenho aqui o meu acesso banco. Eu posso vir no meu aplicativo Java aqui, e eu já coloco no meu main aqui, ó. E eu digo assim, ó, dado lido mais dado. Repara que se eu jogar e rodar isso aqui agora, né? Vou fazer um testezinho aqui, ó, do meu play. E aí, ó, hello world, dado lido. Porque esqueci de tirar esse hello world daqui, tá? Bom, agora, como eu expliquei antes, o que a gente precisa para falar com o banco? Porque apesar dele estar aqui na minha máquina, como eu vou mostrar, isso é só circunstancial. Para o programa, ele poderia estar do outro lado do mundo, porque eu estou falando pela rede. A rede vai se comunicar e vai achar onde o banco está e vai falar com ele. Eu vou colocar o endereço local da minha própria máquina, ou seja, eu vou enganá-lo fingindo que ele está indo lá na China, mas ele vai estar indo na minha máquina. Mas, de qualquer forma, para o programa, ele está remoto. Ele é um servidor em algum lugar e o meu programa é um cliente desse servidor. A arquitetura cliente-servidor, que já tem aí uns 40, mais de 50 anos, continua viva. Tá? Só mudou de nome para web agora. Então, o que a gente precisa fazer que eu já expliquei? A gente precisa instalar o driver do banco, que é aquele que vai permitir que eu fale com o banco de forma agnóstica, como se fosse um banco qualquer, e que fale com este banco. Então, eu vou instalar o banco do MySQL. Então, vamos ver como é que eu faço isso. No VS Code, tá? Ele me dá aqui uma versãozinha aqui, para trabalhar com o projeto Java. Eu vou aqui no 3 pontinhos, e ele me deixa configurar o Class Path. O Class Path é onde eu coloco as bibliotecas. Ah, professor, mas se eu estiver usando, está carregando ali a configuração. Professor, se eu estiver usando o IntelliJ, lá tem um outro local para você configurar isso. Ah, professor, mas se eu estiver fazendo linha de comando, eu não quero usar nada disso. Aí você tem que colocar na variável Class Path do seu sistema operacional. No caso do Windows, tem lá um lugarzinho para variáveis de ambiente. Se for no Linux, você também tem um outro lugar que você configura as variáveis de ambiente, tá? Então, de uma forma ou de outra, você sempre tem como dizer, né, aonde está esse driver. Na hora que o programa rodar, ele tem que ir buscar lá. Mas você tem que dizer para a linguagem de programação que você está usando, melhor, para o ambiente de linguagem de programação que você está usando, aonde está aquele driver, ok? Então, vamos lá. Aqui ele deixa eu acrescentar, tá vendo? Biblioteca de referência. Eu, por acaso, aqui, né, já vou ao lugar que eu já sei que é onde eu coloquei o meu. Eu baixei lá da página do MySQL. Isso não é parte aqui dessa aula, tá? Os detalhes do MySQL. Mas indo lá na página, você consegue baixar esse driver, que ele vai vir na forma de um ponto .jar. O MySQL que está na minha máquina é a versão 8. Então, é esse que eu tenho que botar. Se você tiver a versão 5, você tem que botar da versão 5. Então, eu dou um select e olha lá, ele instalou ali. Então, agora já está aqui. Não preciso fazer mais nada. Tá? Então, eu vou criar um construtor aqui. Public acesso banco. Tá? Então, construtor default aqui. E eu vou usar um comandinho do Java para fazer isso, que é o class.forName. E aí aqui eu tenho que colocar o nome do driver. Eu não sei aqui,
Em alguns ambientes eu não tenho nem que fazer isso, tá? Se eu já carrego no ambiente, o ambiente já vai fazer isso para mim. Ih, meu Deus, está reclamando, o que será? É porque toda vez as partes de banco de dados de um programa, ele já força você a controlar erros. Ele não deixa você fazer, porque quando você dá um erro na conexão de banco, você pode travar programa, uma série de coisas. Então eu tenho que colocar isso aqui encapsulado num try-catch. O VS Code já me ajuda aqui, que ele diz, você quer fazer isso? Quero, faz para mim. Pronto, já fez para mim ali, ó. Tá vendo? Autogeração. E aí, se eu quiser, eu ainda boto aqui uma coisa legal do tipo out, print m, deu erro de carga do driver. Pronto. E aí, se der erro aqui, já vai imprimir ali na tela, na hora que ele estiver carregando o driver. Vamos ver se vai dar ou não, não sei. Vamos lá, rodando. Ó, aula conectar banco. Repara que ele não deu erro nenhum aqui, quer dizer que ele carregou o driver ali, porque é o que eu mandei ele fazer, tá? Quando eu dei o new acesso banco, ele carregou o driver ali. Bacana, legal, então agora podemos ir para frente. Bom, eu vou colocar aqui como variável já padrão, tá? A URL de acesso ao banco. Tá? Já vou colocar ela aqui, que é onde o meu MySQL está. Vou botar, obviamente, o meu login e a minha senha. E o meu login aqui, no caso, ó, vou mostrar para vocês o meu Workbench. Aqui está no meu MySQL local. Vou dar um duplo clique aqui, ó. Tem Open Connection. Ele vai mostrar aqui. Volta. Edit Connection. Né? Ele vai mostrar isso, meu dado de conexão. Eu vou usar o username root, porque eu, na verdade, não criei um usuário aqui, para a gente ser rápido. O meu hostname é local, tá? Porque é assim que funciona no MySQL, ok? Então, eu vou atestar minha conexão lá. Conexão bem sucedida, tá? Então, agora vamos configurar aqui a conexão. Então, minha URL, tá? Eu tenho que botar jdbc, MySQL. Isso é o padrão da string de conexão. Só que em vez de botar, eu posso botar localhost. O localhost às vezes funciona, às vezes não, dependendo da configuração da máquina de cada um. Mas esse daqui sempre funciona porque ele é o endereço de loopback da sua máquina e todo mundo tem isso configurado, que é padrão mesmo, tá? E aí eu vou botar o nome do banco. Vamos pegar aqui o nome do banco que eu criei, né? Acho que vocês viram lá, né? Quando eu criei ali o banquinho, né? A testDB MySQL, ó. Tá? Esse camarada aqui. Beleza. TestDB MySQL. Aí eu boto aqui, ó, TestDB MySQL, tá? E isso aqui é o meu login, eu vou botar como root, tá? E a minha senha eu não vou botar agora não, senão você vai ver minha senha. Então, daqui a pouco eu boto a minha senha na hora de conectar, tá? Então, esse cara aqui é os meus dados de conexão. Aí, quando eu estiver mandando conectar com o banco, eu preciso de um objeto que se chama connection. E cuidado que, como connection existe em mais de uma biblioteca, tá? Então, olha só, ele existe na biblioteca JavaSQL, ele existe, vocês vão ver, aqui não está aparecendo, mas existem outras bibliotecas que têm o objeto connection. Se você não pegar a certa, ele pode carregar o errado e vocês estão ferrados. Tá? Então, conexão, não vou botar em inglês não, vou botar em português mesmo. E aí agora eu vou chamar o chamado Driver Manager, tá? Esse Driver Manager ele passa
a existir, digamos assim, ele passa a funcionar na medida que eu dei aquele for name ali em cima. Então, eu vou dar um get connection, e aí ele pede ali a URL, que ele já até chutou aquela ali para cima, chutou a senha, tá? Né? Aliás, está trocado, porque tem que botar o usuário e senha. E ele botou o URL sem o usuário. Olha que coisa. Login, mas aí você conserta. Né? Isso aí. Então, ele cria a string de conexão, tá? E eu vou fazer o seguinte, como eu quero manter a conexão enquanto eu estou lendo, ao invés de deixar ela aqui, eu vou deixar como um atributo, né? Aliás, vou botar um private aqui na frente, botar essa coisa feia aqui, toda pública, né? Então, conexão começa com null. Tá? Então, começa null ali. E aqui eu peço a conexão, ok? E ele vai reclamar de novo. Por que ele vai reclamar de novo? Porque é o problema da exceção outra vez. Aí eu uso aqui o meu recurso aqui do VS Code, só para eu ser mais rápido na digitação, tá? E vamos colocar aqui, ó, erro, se tiver dado erro, né? Erro de conexão. E vai dar mesmo, não botei a senha. Ok. Nós já vamos testar isso aqui, tá? Quer dizer, uma vez que ele conectou, eu vou botar até aqui um outro método, porque eu quero controlar a desconexão com o banco. Agora eu vou dar um pause aqui rapidinho, que eu vou botar a minha senha para vocês não verem. Ok, já botei a minha senha ali, agora vamos tentar rodar. Apaguei o terminal para a gente partir do zero, vamos ver ali. Pá, dado lido, beleza. Conectou, você vê que não deu erro. Não deu erro, conectou. Eu podia ter posto lá, conectei com sucesso. Mas tudo bem, vamos em frente aqui. Agora eu vou querer ler esse banco, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu tenho o ler banco. Tá? Então, como é que agora eu leio desse banco de dados? Tá? Vamos lá, gente. Então, como é que agora a gente lê do banco? É um pouco mais chatinho, mas nem tanto. Então, a gente precisa criar um que a gente chama de statement, é uma declaração, tá? E nós precisamos de um comando na linguagem de banco de dados, que é o SQL, para a leitura desse banco. Eu vou dar um select, vamos pedir, lembra que que eu criei lá? Uma tabelinha no nosso banco, que tinha, ó, o nome da tabela era tabela 01, e tinha lá simplesmente uma coluna lá, coluna 01 e coluna nome, tá? Então, olha só, eu vou pedir select coluna nome from tabela 01. Acabou. Nem vou pedir mais nada. E agora eu vou criar essa tal declaração, né? Que é o chamado prepared. E, na verdade, vou chamar ele de comando, porque, na verdade, isso que ele é um comando SQL, comando para o banco. Mas eu não crio ele. A conexão é que me dá isso para eu poder trabalhar. Então, eu pego a conexão, me dê um prepared statement, por favor, para esse SQL aí. Então, ele me dá já o comando, ele cria o comando para mim. Tá? E agora eu preciso executá-lo, simplesmente. Ok? Agora, para executá-lo, eu preciso pegar o resultado dele. E aí é um outro objeto, que se chama resultSet, ou conjunto de resultados. Vamos chamar de resultado.
que ele então, mandei o comando executar e ele joga o resultado. Repara que ele está reclamando novamente da exceção, que eu tenho que contar aqui. O resultado, ele tem um comando next, que quer dizer o seguinte, vai me dando o próximo resultado, porque aqui pode vir várias linhas, tá? Então, a cada linha, eu posso pegar de várias formas, porque eu estou pegando várias linhas da tabela, e para cada linha que ele retorna, eu posso pegar as várias colunas de várias formas. Eu posso, por índice, me dar a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou me dar a coluna cujo nome é tal. E eu já digo qual o tipo de dado que eu tenho que já saber meio que previamente o tipo de dado que ele vai retornar. Até dá para fazer genérico, mas vamos fazer simples, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que é a coluna nome. Então eu vou dizer string nome igual a resultado get string. Porque aqui ele aceita, inclusive, eu quero pegar get string pelo nome. Então eu vou botar, acho que botei coluna nome. Vamos olhar aqui no. Então, olha, ele criou. O que eu vou fazer? Como eu quero retornar todo mundo, tá? Eu vou chamar aqui, ó, dados lidos igual a alguma coisa, vazio, tá? E a cada vez que eu ler, eu vou dizer dados lidos mais igual, para ele ir concatenando. Aí eu vou botar lá, botar uma barrazinha assim, e soma nome. Então, cada vez que ele lê, ele vai concatenar aquilo. Quando acabar esse while aqui, ou seja, se ele tiver lido todo mundo, lá embaixo, lembra que eu dei um return dado lido? Só que agora eu vou trocar para return a variável que eu fiz lá, dados lidos. E se tudo der certo, né, ele vai retornar lá o João ali. Né? Vamos ver se funciona isso aqui, gente. Então vamos lá, rodando, dando play. Vamos lá, pode dar erro, não sei. Vamos ver. E ó, dado lido, João. E é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado.